Ora, boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Vamos pedir a Deus que venha ao nosso encontro, pois sem Ele não será possível levar a bom termo qualquer conversa. Senhor, pedimos que deixes sobre nós, vamos conversar, dá-me o teu conhecimento para que eu não seja dominado pela minha mágoa e dor, nem rancor, Senhor. Para que as palavras que eu profira sejam as tuas e unicamente tuas, eu não acrescente nem tiro um til à tua palavra. Seja bem-vindo, Senhor. Ora bem, vamos começar. Certamente todos já ouviram falar da estrutura mental criada por Freud. Id, ego e superego. Sumariamente, o id é a realização de todos os desejos biológicos. Está ligado muito ao prazer, está ligado muito à satisfação imediata das necessidades do ser biológico. Animal biológico. Costuma-se dizer que o homem é um animal racional, o id é aquele impulso, aquele instinto para satisfazer aquilo que o homem quer e pensa que lhe dá prazer ou deleite. Pois temos o superego. O superego, como o homem foi obrigado a viver na sociedade, foi obrigado a aceitar uma estrutura de valores na sociedade, valores ditos civilizacionais que permitem com que ele, através do instinto gregário, se associe aos outros homens, dependa dos outros homens, estabeleça relações com eles. Pois costuma-se dizer nenhum homem é uma ilha, então o superego vem, entre aspas, dar aquela estrutura legal que permite ao homem viver fora do conceito de ser uma ilha. O homem vive gregariamente com os outros homens. O homem toca com o outro e é obrigado a compreender o conceito da alteralidade, do sinalagma, que é o contacto com o próximo, perceber que está lá o outro ao lado, independentemente de o ver ou não. Mas ele sabe que vive em sociedade e tem que obedecer certas regras, certos valores, senão pagará um preço. E essa noção de pagar um preço é o terceiro elemento, que é o ego. O ego faz a ponte entre o id e o superego. O ego basicamente diz assim: o id, separando como se fossem três pessoas, o id, tu não podes matar aquele senhor para te apropriares da casa dele, porque se fores apanhado vais para a cadeia, porque há leis que tens que obedecer. O ego, portanto, faz a ponte entre os dois. O superego lida de uma forma desarmoniosa com o id. Na verdade, tenta contrariar o id. O id tenta contrariar o superego e o ego faz a ponte, racionaliza. O ego, basicamente, é a mente que o homem criou e que predomina na sua consciência. Todos nós vivemos mais de acordo atualmente com o ego, embora tentemos satisfazer o id, sem nunca esquecer o superego. Dou-vos um exemplo. Imaginemos que eu amanhã trabalho. Eu vou para os copos hoje até às 4 da manhã e eu penso assim: se calhar bebia mais 5 cervejas. Mas entretanto, isto se calhar bebia, eu id a falar. É o prazer, aquilo que eu quero para me dar prazer, julgo que me vai dar prazer, deleite, boa satisfação. Entretanto, o superego diz: não, estás cansado, vai lá, pá, amanhã trabalhas. Mas entretanto o ego diz assim: pois é, não posso beber nem mais 4 cervejas, já estou cansado e amanhã trabalho. É melhor ir para casa. Portanto, o ego lidou com as informações do id e do superego e tomou uma posição consciente. Isto
foi a estrutura mental de Freud. E esta estrutura mental foi desenvolvida desde que saímos do paraíso. No paraíso, nós não tínhamos nenhuma estrutura mental, nós tínhamos uma luz, nós éramos o ser, estávamos ligados a Deus através do ser, nós éramos o ser, o Deus era o ser e nós não tínhamos nenhuma estrutura mental. Se ouvíssemos a nossa mente, se fosse capaz de ver, nós na nossa mente éramos o ser, a luz de Deus banhava-nos a nós e nós era como se estivéssemos esticados na praia a sentir a luz do sol a bater muito confortavelmente, ali completamente deitados ao sol. Isto era o paraíso. Adão e Eva beneficiavam dessa luz constante. Eles não tinham nenhuma porta, não tinham a estrutura mental de Freud. Eles estavam confortavelmente, não tinham necessidade de nada, não tinham falta de nada, viviam completos e integrados no seu ser, porque o seu ser estava ligado ao ser de Deus. Entretanto, quando o diabo enganou Eva e eles comeram a fruta, começou-se a criar, se nós olhássemos para a estrutura mental novamente, começou-se a criar uma porta. De antes não havia uma porta, a luz entrava, mas apareceu uma porta e começou-se a fechar. O homem começou a perder a ligação espiritual que tinha a Deus, afastou-se de Deus, houve uma separação. E então começou, assim que foi expulso do Jardim do Paraíso, a criar a estrutura mental. Ora, o problema é que o homem não sabia nada. Quando foi expulso do paraíso, tanto que Deus fez umas túnicas de pelos de animais para Adão e Eva, porque eles não sabiam fazer nada. Deus matou os primeiros animais aí para vestir Adão e Eva. Eles foram expulsos com a tal frase de juízo de Deus: tu, nos tempos em que deres a luz, terás dores terríveis e procurarás o homem que será teu senhor. E o outro disse: tu és pó e sempre serás pó, e para te alimentar terás que trabalhar a terra com o teu suor, e assim se esgotarão os teus anos, e no fim voltarás ao pó, porque és pó. Basicamente foram estas duas palavras de juízo que Deus deu tanto ao homem como à mulher. E então eles foram expulsos, mas eles não sabiam fazer nada. Se eles fossem assim à lagardé, não sabendo fazer nada, eles não sobreviveriam, morreriam. Então o que é que aconteceu foi que os filhos de Deus, ou melhor dizendo de outra forma, alguns anjos, compadeceram-se do homem e da mulher e foram com eles porque tiveram pena deles. Porque eles já os tinham visto no Jardim do Paraíso e desenvolveram amor pelo homem e pela mulher, e então não quiseram que eles fossem assim expulsos do Jardim do Paraíso e morressem. Então foram com eles. E o outro ser que foi para aí com eles foi o grande dragão, o diabo, a serpente. Assim o homem foi expulso do Jardim do Paraíso e foi para um mundo natural, concreto, biológico. O homem, gradualmente, em termos de, se olhássemos para o seu espírito, a porta já estava lá, a luz de Deus já não incidia com tanta força e começou gradualmente a fechar-se. Ele precisava de sobreviver no mundo concreto. Ele começou a sentir o que não sentia anteriormente: fome, sede, necessidades.
vários tipos de necessidades, não sabia como satisfazê-las. Os anjos apareceram então e lhe disseram: olha, nós vamos te ensinar a analisar as estrelas, a lua, o vento, vamos ensinar-te a analisar as estações do ano, a semear a terra, a ver o que é preciso para a terra, para as sementes desabrocharem e darem frutos que vão servir para o vosso alimento. E o homem viu este conhecimento. Mas o diabo, vendo isto, também interveio e disse assim: ora, é verdade que Deus disse que vocês são pó e voltarão ao pó. E para se alimentarem da terra terá que ser com o suor do vosso rosto, como se isto fosse uma maldição. Ora, eu vos digo, isto não necessita de ser uma maldição. Eu vou-vos ensinar a fazer a terra sangrar. Vocês vão se alimentar de carne e sangue. Vão se alimentar da criação do próprio Deus. Vão se alimentar dos seus animais. Vão ter carne, vão ter sangue. E vão fazer a terra sangrar. E vão ser senhores, reis, e os vossos descendentes serão príncipes. Dominarão sobre este mundo para onde agora estão a vir. Para onde agora estão a ir. O homem pareceu-lhe agradável estas frases. E naturalmente, entre aprender o que os filhos de Deus queriam nos ensinar, quer aprenderem agricultura, analisarem as estrelas, analisarem os ventos, analisarem a chuva, perceberem o que era necessário para semear a terra, para ela vir a dar frutos e cereais, o homem escolheu a voz de Satanás. Satanás então ensinou ao homem a coisa mais básica, que era fazer armas. Ensinou-lhe a fazer armas para ele começar a matar os animais e alimentar-se de carne e sangue. O homem aprendeu a fazer armas e começou-se a multiplicar. Multiplicou-se e, como estava exclusivamente num só sítio, área geográfica, rapidamente consumiu os recursos todos com as várias gerações e por aí fora. Chegou ao ponto então de o homem, uma vez que não tinha aprendido a agricultura e apenas tinha aprendido a matar animais, depois de ter morto todos os animais, todos os recursos vivos, no sítio onde ele estava, o homem começou a matar-se a si mesmo para se alimentar. Dizia-se na altura, inclusive, que os filhos das mulheres eram para alimentar as famílias famintas, eram para alimentar os guerreiros, os lutadores, eram para alimentar os homens e as mulheres. Dito de outra forma, as mulheres tinham filhos e os filhos serviam de alimento para elas mesmas e para os outros. A humanidade era pecaminosa, era mesmo muito má. Nessa altura também os fracos eram mortos para servirem de alimentos para todos os outros. Porque já não havia recursos, porque o homem tinha consumido todos os recursos daquela área geográfica. Até que os filhos de Deus perceberam que assim não podia continuar e por isso é que em Gênesis está a seguinte expressão: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e então puseram os olhos nelas. Daí vieram os primeiros heróis da antiguidade. Os filhos dos anjos entraram tentando parar este ensinamento de Satanás e conseguiram fazer de alguma forma uma certa paragem. Porque não nos esqueçamos, Adão teve
teve três filhos, Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel e fugiu. Esta multiplicação de homens que eu estou a falar, quando eles ficaram todos desregrados, praticavam atos canibalescos, não tinham respeito pela vida humana e tinham esgotado todos os recursos, vieram da geração de Caim. A Sete não teve, Abel não teve geração porque foi morto por Caim, o primeiro fratricídio, e Sete foi então, levou a bom grado os ensinamentos desses anjos e não cortou completamente a ligação espiritual à luz. Tinha lá a estrutura mental, a estrutura espiritual dos descendentes de Sete, digamos assim. Foram ajudados pelos anjos. A geração de Caim também foi ajudada pelos anjos, mas os de Caim recusaram os ensinamentos dos anjos, até mataram os que vinham com essas ideias diferentes, e os descendentes de Sete isolaram-se e beneficiaram assim da ajuda desses anjos. A humanidade não ficou totalmente perdida. O que aconteceu depois então foi o seguinte: como a humanidade proveniente da geração de Caim estava completamente desregrada, Deus percebeu que o mundo assim não podia continuar, e da geração de Sete, depois de Caim, da geração de Caim ter morto todos os descendentes dos anjos, os anjos tiveram filhos com as mulheres, os nefilins, restando uns poucos dessa geração, nomeadamente Noé. Ninguém vos disse, mas Noé pertencia a essa geração de Sete. Noé, o pai dele, o avô dele, era dessa geração, e de tal maneira que essa era a geração que ainda mantinha a luz a Deus, ainda respeitava a criação, respeitava os animais. Eles eram vegetarianos. Tinham aprendido a agricultura, que os anjos tinham ensinado, e eles alimentavam-se de vegetais. Entretanto, Deus pensou na altura em terminar com a humanidade e mandou o dilúvio. Vocês então conhecem a história. Deus mandou Noé construir uma arca, e nessa arca foram albergados então os animais macho e fêmea de todas as espécies que existiam na altura, desde aves, répteis, mamíferos, tudo que rastejava, tudo que voava, tudo que andava sobre a terra, macho e fêmea, foram lá metidos na arca para se salvarem e darem início a um novo princípio, digamos assim. Veio o dilúvio e foi uma razia na humanidade. Então, depois da morte da primeira humanidade decadente, que eu no lugar de Deus tinha feito o mesmo, porque a humanidade era muito má mesmo, sobrou a geração de Noé, que ainda tinha tal ligação a Deus. É nessa altura que Deus diz que o meu espírito não ficará para sempre no homem, porque é natural. Se a própria geração de Caim, antes de desaparecer, tinha morto todos os descendentes dos nefilins, dos anjos, digamos assim, os nefilins, aqueles que vieram com algum conhecimento, alguma luz, restando apenas Noé, como a história é conhecida. O que se passou foi, quando a arca abriu, apenas tínhamos Noé, Sem, Caim e Jafé. Então, Noé e a sua mulher, naturalmente, Sem, Caim e Jafé. A Bíblia é omissa relativamente se havia mulheres para ver na tal multiplicação, mas tudo indica que Sem, Caim e Jafé espalharam-se pela terra e foram, entre aspas, acasalando filhos com filhas, filhos com primos, filhas e por aí fora, e multiplicaram assim a terra. Agora, uma coisa interessante: a humanidade ainda tinha o tal vínculo espiritual a Deus.
mas também já tinha aprendido a fazer o mal, porque o mal passa-se de forma indefinida, como o bem se passa de forma indefinida. A humanidade, depois de se multiplicar novamente, começou a estar mais preocupado com este mundo de cá do que com o mundo de lá, que era o mundo espiritual e a ligação espiritual. Mas o homem precisava de viver em sociedade. Então, os homens formaram aquilo que se chama tribos. Tribos precisavam de leis para viver em sociedade, mas tribos também precisavam de crescer para se protegerem das outras tribos. Porque o conhecimento das armas já estava com o homem. E então, dado que umas tribos lutavam contra as outras tribos, esquecendo que todos eles tinham vindo dos mesmos as centrais, começou-se a formar aquilo que se chama chefes de 30, 40, 5, chefes de 30, chefes de 100, chefes de 1000. Essas pessoas mais fortes, digamos assim, com mais carisma, com mais inteligência, com mais organização, com mais capacidade, tornaram-se líderes nas tribos. As tribos cresceram, lutaram-se umas com as outras, aumentaram e formaram as cidades. As cidades. Esses capitães que conduziam os guerreiros nas batalhas, seja nas tribos que se formaram depois cidades formaram, que lutaram umas com as outras, formando os reinos, constituíram os primeiros reis, os primeiros nobres. Assim temos os reis e os nobres. Entretanto, a humanidade foi-se desenvolvendo cada vez mais e a estrutura mental de Freud, que eu já expliquei, ganhou cada vez maior predomínio, porque o homem precisou de viver num mundo concreto e em sociedade. E começou a esquecer, entre aspas, a sua essência espiritual. O homem esqueceu que era um ser espiritual, a viver uma experiência humana, e pensou apenas que era um ser biológico. Precisava de satisfazer as suas necessidades biológicas. Então isto passou assim durante muito tempo, em que as tribos lutaram umas com as outras, formaram as cidades lutaram umas com as outras, formaram os reinos lutaram uns com os outros, formaram os impérios. Entretanto, pelo meio, para formarem-se as cidades, o homem depois desenvolveu com mais capacidade a agricultura e deixou de andar atrás dos animais, deixou de ser nómade e ficou sedentário. Vocês deram isso na história. O homem de antes ia atrás dos animais por causa dos alimentos, mas como evoluiu depois e formou as cidades, houve a especialização nas várias funções profissionais. Uns faziam as espadas, outros plantavam, outros faziam roupas, outros faziam tijolos, e por aí fora. O homem então especializou-se nas várias funções. Isto basicamente foi a evolução do homem, desde o Jardim do Paraíso até o tempo dos impérios. Como o homem esqueceu a sua relação espiritual, como uma relação espiritual, Deus precisou de acordar o homem. E então aí aparece Abraão e a raça escolhida, que eram os judeus, e aí todos vocês conhecem a formação do reino davídico, do grande rei David. E finalmente avançou-se até o próprio Cristo, que veio despertar
Se numa primeira fase Deus veio dar valores ao homem, valores ao homem para ele perceber o valor da vida, nomeadamente os 10 mandamentos: não roubar, não matar, honrar pai e mãe, porque na altura abandonava-se os velhos e os fracos, não cobiçar nada do próximo, não mentir, não fazer falsos juramentos, nem ousar fazer falsos testemunhos, justiça para todos de forma imparcial, santificar o Deus que tudo criou e respeitar toda a vida. Isto foi outra coisa que estava implícita, um mandamento dos mais supremos, que é respeitar a vida. Por isso é que no Antigo Testamento dizia-se: se alguém matar de forma inocente, pode ir para uma cidade de refúgio, para o vingador de sangue não o matar, mas se for de forma intencional também será morto. Mas avancemos então. Se Deus escolheu este povo para ensinar-lhes as leis básicas, que se espalharam e foram vistas como uma maravilha aos olhos de todas as nações na altura, depois veio o próprio Cristo, que veio novamente recordar que Deus existe, que o homem é um ser espiritual e que Deus lá está à espera que o homem volte. Mas nós já tínhamos despertado a estrutura mental de Freud, a relembrar id, ego e superego. E essa estrutura predomina com nós até agora. Essa estrutura nos faz mentir, nos faz procurar vantagens em relação aos outros, nos faz fingir ser uma coisa que não somos, reinventar-nos, como costuma dizer, ousar ser uma coisa diferente daquilo que somos, porque nós éramos a luz, não precisávamos de fingir nada, nós estávamos confortavelmente sendo a luz. Nós estávamos completos, mas devido ao fato de sermos lançados para o mundo biológico, nós despertamos a carência, a necessidade e por aí fora, e com ela o despertar da estrutura mental de Freud. Agora, se me perguntarem se a estrutura mental de Freud é boa ou má, ok, isto é o seguinte: desde que o homem perceba que a estrutura mental de Freud não é o seu sentido de vida, nem isso que lhe vai salvar, pode ser utilizada para a evolução do próprio homem. Porque a estrutura mental de Freud permitiu o desenvolvimento da ciência, permitiu o desenvolvimento da tecnologia, porque o homem busca com a ciência e a tecnologia não só a satisfação das necessidades, mas também o conforto e o prazer. Permitiu o desenvolvimento das várias ciências. Agora, o homem não é isso. Isso é a mente biológica que precisa disso, o ser biológico precisa disso, mas o ser espiritual precisa de voltar a ser. Precisa de deixar de ter uma porta a controlar a presença da luz, a entrada da luz, e precisa de voltar ao ser em que a luz de Deus banha o homem, e o homem está lá novamente na praia a ser banhado pela luz de Deus. Quando isso acontecer, todas as mentiras que foram nos inseridas de gerações a gerações, todas as aparências, vai tudo se quebrar como se fosse um espelho. São reflexos de espelho que vão se quebrar e nós vamos ver a verdade como ela verdadeiramente é. Por isso é que Paulo diz: agora vemos como num espelho, mas depois vemos face a face. Ou seja, Paulo se apercebeu da estrutura mental. Paulo era uma pessoa extremamente sábia e corajosa. Ele apercebeu-se que nós víamos num espelho, porque a realidade material apenas serve para vivermos com base na realidade do corpo. E embora o corpo seja útil, porque o corpo é o santuário do espírito, nós não devemos esquecer que temos um espírito. O objetivo é voltar a fortalecer o espírito e a considerar o invisível, que não pode ser quantificado, de forma
de forma mais prioritária do que o visível, porque nós andamos a valorizar o visível e vejam o estado da nossa sociedade onde nós chegamos. Embora a estrutura mental de Freud também nos permitiu, por isso é que eu disse não é assim tão boa nem má, nos permitiu criar as leis, as ciências e inclusive inserir na nossa civilização alguns valores do próprio Cristo. Mas isto basicamente foi a nossa evolução. Agora a questão é que nós temos que dar o salto, porque a estrutura biológica está agarrada à estrutura mental de Freud. Mas nós precisamos de dar o salto da estrutura mental de Freud para a estrutura espiritual proposta por Jesus Cristo. Essa estrutura que nos vai fazer dobrar a natureza, transformar a natureza, porque nós estamos em equilíbrio com ela. Estamos em equilíbrio com a natureza, com os seres vivos, e essa estrutura espiritual que nos vai fazer profetizar a bondade através de uma profecia do bem, uma profecia espiritual decretada pelo próprio Deus, porque nós somos seres da luz. Nós vamos conseguir transformar o mundo em bem e vamos inclusive conseguir restaurar o que já foi perdido. Parece estranho, não parece? Mas isto é assim, se nós voltarmos a nossa atenção e vivemos mais no lado espiritual e procuramos realmente examinar os nossos pensamentos, o nosso coração, nós vamos ser capazes de não só transformar água em vinho, não só multiplicar os peixes e o pão, não só transformar os oceanos, torná-los novamente virgens e puros, não só multiplicar os corais dos oceanos, não só transformar este mundo que está poluído em um mundo mais saudável, não só fazer com que se multipliquem as árvores. Vai haver uma espécie de renascimento para nós, mas para nós abraçarmos este avivamento, esta profecia do bem, esta profecia celestial, nós temos que valorizar mais a estrutura espiritual, o lado espiritual onde nós éramos luz. Temos que voltar a ser luz. E isso, só uma forma de fazer é voltar a praticar o bem. É voltar a fazer com que o bem seja mais praticado do que o mal no mundo. Porque o bem se espalha de forma indefinida, assim como o mal se espalha de forma indefinida. E isto é o que Deus quer que nós façamos para a nossa evolução mental, a nossa evolução espiritual. E é isto que Jesus Cristo quis que nós fizéssemos, e foi por isto que a Igreja foi criada. Nós fomos feitos para realizarmos aquilo que Cristo realizou. Multiplicar os pães, transformar as coisas, andar sobre as águas, dizer às tempestades para elas se calarem. Parece um milagre, não é? Parece magia. Mas é isto que Cristo fez e disse: vocês farão o mesmo que eu fiz, se crerdes. E mais, se pedirdes ao meu Pai tudo o que quererdes com fé em meu nome, Ele vos dará. Portanto, temos aqui o futuro. Se crerdes, farão no futuro. Se crerdes, aponta-nos a direção. É fortalecermos a estrutura mental espiritual. Nós vivemos muito na estrutura freudiana. Id, ego e superego. É a altura de
pô-la um bocado de parte, porque vemos o estado do mundo. E essa estrutura levou-nos até um ponto. Foi, sim, não é? Foi totalmente má. Mas nós temos que dar o salto mental. O salto mental, porque a nossa sociedade está a se aproximar de uma grande transformação. Eu sou cristão e vejo com bons olhos o Apocalipse. Eu vejo o Apocalipse não como a grande transformação, a morte de milhares, mas eu vejo como a grande revelação. Bem, creio que eu vos transmiti tudo aquilo que me foi dito para vos ensinar, portanto, que Deus vos abençoe a todos, que vos guie, que vos guarde e que vos proteja na vossa vida. Jesus Cristo está a vir ao mundo. Portanto, tenham fé e não abandonem os vossos princípios morais, espirituais e não queiram imitar os maus no mundo, que eles terão o seu juízo. Bem, Deus nos abençoe a todos, pelo poder de Deus, a bênção de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.